Uma boa noite a todas, a todos que participam desta sexta aula do nosso curso de Fundamentação Filosófica em Filosofia Clínica, nesse módulo dedicado ao estudo da alteridade. Hoje, dia 5 de agosto de 2022, nos reencontramos depois de algumas semanas de recesso. Confesso que eu senti falta da presença de cada uma, de cada um. Eu sei que alguns participam aqui ao vivo, online, alguns participam no gravado, mandam comentários, mandam feedbacks. Eu gosto muito dessa interação. Então, minha saudação a todos os presentes das duas modalidades, né? Essa é a nossa sexta aula. A minha intenção é concluir o assunto da alteridade, fechando o que deixamos em aberto na quinta e última aula, uma interface precária, provisória, ainda tímida, ainda em curso nas minhas pesquisas de doutorado, entre Emmanuel Levinas, na ética da alteridade, e Lúcio Bachter, na filosofia clínica. Dois campos distintos e, ao mesmo tempo, próximos, do saber, e cada um em uma época, em um contexto, com seus desafios específicos. Então, hoje, a minha intenção é concluir esta interface e focarmos na alteridade em filosofia clínica, que é a nossa casa, é o nosso ethos, e a partir daí tecermos uma dinâmica interlocução a partir das nossas experiências, das nossas leituras, dos nossos estudos pessoais. Eu quero registrar mais uma vez, como eu fiz em toda a aula, o meu agradecimento ao professor Will Goya pelo convite de ministrar essas aulas, né, esse módulo, espaço, oportunidade de poder transmitir para vocês, em forma de partilha, essas pesquisas que eu venho fazendo em torno do tema da alteridade. Lembrando que, da nossa segunda à nossa quinta aula, nós nos baseamos no livro Ética e Infinito, que é uma entrevista que Emmanuel Levinas deu em 1981, ao filósofo Felipe Nemo. E esse livro é uma excelente introdução. Para quem está chegando agora na nossa aula, basta ir no canal do professor Will Goya, no YouTube. Estão lá disponíveis as aulas anteriores para se encontrar, né, se localizar nesse percurso que hoje nós estamos finalizando. Então, na primeira aula, eu fiz um apanhado histórico e coloquei por que é difícil, na nossa cultura, em nossa época, aprofundar o tema da alteridade. Somos uma cultura egóica, narcísica, individualista, competitiva, e temos o eu como um óbvio. Falar do outro, ainda que num contexto de estudo, que é o nosso caso, exige esforço. Outra dificuldade é que o tema do outro é um tema recente na história do pensamento da humanidade. Então, pensadores como Martin Buber, Hans Jonas, Hannah Arendt, Paul Ricoeur. Vou colocar também o Papa Francisco, especialmente na encíclica Fratelli Tutti, de 2020, e tantos outros pensadores que, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, começaram a pensar o tema do outro. Destacamos Emmanuel Levinas, que percorreu todo o século XX com a vivência, o testemunho pessoal de duas grandes guerras e testemunhando o surgimento de absolutismos, de totalitarismos, de ditaduras na África, na América Latina, e toda a sua filosofia se deu
sobre o tema do outro. Eu localizo Lúcio Pachter entre esses pensadores da alteridade, que levaram o tema do outro a sério. Então, o tema do outro é um tema recente, ainda tímido, ainda precário, ainda em curso. De todos eles, Levinas se destaca e foi muito longe. Alguns preferem dizer que Levinas desenvolveu não uma filosofia da alteridade, mas uma filosofia, uma ética da responsabilidade. Explico rapidamente. Porque dizer que ele desenvolveu uma filosofia da alteridade pode trazer a equivocidade de achar que ele desenvolveu uma filosofia que descreve o outro. E ele não faz isso. Ele propõe a intersubjetividade, e a filosofia primeira é a ética, que surge nesta relação do face a face. Então, Levinas foi muito longe, especialmente nas suas obras Totalité est infinie, de 1961, e Autrement qu'être, ou De l'adolescence, de 1974. Essas duas grandes obras destacam Levinas entre os pensadores da alteridade. Mas quando nós chegamos nos anos 80, nós vamos ter um jovem vindo de uma família judaica no sul do Brasil, vindo de uma família de médicos e vivendo na pele um outro drama, que era o sofrimento de tantas pessoas em hospitais e clínicas psiquiátricas, sofrendo um contexto onde o saber médico estava amalgamado com o poder político. E eu pude entrevistá-lo, e eu cito algumas ideias dessa entrevista que eu fiz a ele para elaborar o capítulo Filosofia Clínica e os Hospitais, nessa obra, Lúcio Pachter e a Filosofia Clínica no Brasil. Assim como Emmanuel Levinas, que vivenciou guerras, perseguições, preconceito étnico por ser judeu, Lúcio, também sendo judeu, mas num outro contexto, ele vivenciou um outro drama e ambos buscam saídas. Levinas vai encontrar para a saída do excesso do ser, para o excesso da subjetividade e para o excesso de uma razão instrumental, a ética como saída. Lúcio, que dizia que chegou a sofrer profundamente angústias vendo mulheres lindas, cheias de piolhos na cabeça, defecando num canto de hospital, a maneira com que as pessoas eram tratadas nesses ambientes, muitas delas sendo consideradas aberrações, e o descarte humano naquela época dos anos 70, dos anos 80, nem sempre por questões de psicopatologias, mas por uma questão de conveniência econômica, financeira de uma família, ou por uma perseguição política, ideológica, ou, como nós vemos no filme, baseado num best-seller, Bicho de Sete Cabeças, né? Estrelado pelo grande Rodrigo Santoro, um retrato de uma medicina que machucou o coração de Lúcio Pachter, do jovem Lúcio Pachter. Ele que, desde a infância, foi criado com valores éticos de sua família judaica. Ele que, né, nessa entrevista que me concedeu, ele fala dos valores cristãos que aprendeu no Colégio Marista, onde estudou. Ele que acompanhou o pai numa erudição sem igual, um pai culto, que sabe, vou falar no presente, porque o Dr. Henrique Pachter ainda é vivo, sóbrio, e ainda trabalha como médico com seus mais de 80 anos. Recentemente tivemos a semana de estudos em Pontas das Canas e ele fez a abertura do último dia. O pai de Lúcio Pachter. Então, filho e neto de médicos,
primos, tios, vendo de uma família de médicos, ele olhava aqueles absurdos no trato humano e dizia: não é essa a medicina que eu conheço da minha família. Então ele começou a elaborar uma crítica à medicina, mas não uma crítica feita de qualquer modo, uma crítica feita por quem ama a medicina. E todo o percurso existencial de Lúcio vai se dar exatamente a partir de um desejo de encontrar novos horizontes para a medicina. O desejo de cuidar do outro. Muitas vezes, Lúcio contava nessa entrevista que a mãe pedia que o pequeno Lúcio, com 9, 10, 11 anos, acompanhasse o pai, porque eles moravam no sul de Santa Catarina, uma região de Minas, e muitas vezes ocorriam acidentes com aqueles mineiros, e os olhos de muitos mineiros eram perfurados, o pai tinha que ir de madrugada fazer cirurgia, e enquanto o pai estava operando, o pequeno Lúcio estava na antessala com a família e vivenciava um drama, um outro drama. Enquanto o pai lidava com o drama e a dor física, fisiológica, do corpo aristotélico, Lúcio testemunhava um outro drama, e aquilo foi ocupando um espaço dentro dele, o outro. O drama do outro. E ele ouve falar já, nessa época dos dramas, das angústias que ele vivenciava, em filósofos, consultórios filosóficos, e na Holanda, no Japão, em vários lugares da Europa, no Canadá, com Lou Marinoff, que escreveu Mais Platão, Menos Prozac, Lúcio começa a participar de cursos, a fazer pesquisas, e, patrocinado pelo seu avô, Bernardo Baxter, Lúcio passa quase que uma década dedicado a uma pesquisa para encontrar um caminho do cuidado ao outro. E toda a metodologia que nós conhecemos hoje, podemos dizer que ela nasce do outro, e nessa pesquisa, a teoria sobre a pessoa não vem em primeiro lugar. A pessoa vem em primeiro lugar. Alguns centros de estudos preferem usar a expressão uma terapia altamente personalizada, personificada. E a originalidade da filosofia clínica está exatamente no modo com que Lúcio Baxter ele pensa o outro como único, como indivisível, do latim dividere, que é o indivisível, não se divide mais. Esse indivíduo indivisível é único, é o singular. E aqui tocamos no tema da coluna central da filosofia clínica. E há uma diferença radical, e talvez a mais profunda diferença da filosofia clínica, do seu modo de fazer terapia, com as outras terapêuticas filosóficas, com as terapêuticas de base fenomenológica e humanista, com as psicologias comportamentais, behavioristas e com as psicanálises, e também com a psiquiatria. Qual é a diferença? Todos esses saberes, por mais fantásticos e brilhantes que sejam, e eu mesmo sou um estudante, um pesquisador nessas áreas, tenho 2 pós-graduações em psicanálise e em psicologias humanistas e fenomenológicas, a grande diferença é que todas elas se pautam na ideia de subjetividade como uma noção universal. A noção de singularidade, ela é absolutamente diferente. Porque, por exemplo, uma família que tem o mesmo pai, a mesma mãe, mesma condição econômica, mesmos princípios religiosos e morais,
Como pode que 2, 3, 4, 5 irmãos sejam tão diferentes? Então, a pesquisa de Lúcio Pachter, ela considera o outro num respeito ético. E toda a nossa pesquisa vai se basear em localizar este outro, em mapear este outro, em perceber como esse outro dá vazão aos conteúdos da sua estrutura de pensamento, para que, somente depois dessa pesquisa atenta, artesanal, nós possamos ajudar o outro, ao modo do outro, no tempo do outro, nos termos do outro, na semiose do outro, ao máximo que pudermos. Então, nessa interface que eu comecei na última aula, e desejando fechar aqui, o Levinas foi muito longe entre os pensadores da alteridade. Mas a minha opinião pessoal é que Lúcio Pachter foi ainda mais longe que o próprio Levinas. Os dois se encontram na ideia de infinito. Em Levinas, o outro é infinito. E ele herda de René Descartes, que entende que não tem como o sujeito que é finito produzir uma ideia de infinito. Então, em Descartes, nós vimos isso na última aula, não tem como eu pensar o infinito. Eu penso uma ideia de infinito. É aí que está o argumento de Descartes para a existência de Deus. O Levinas vai tomar empréstimo desse argumento de Descartes e vai colocar esse infinito não em Deus, mas no outro e no rosto do outro. O rosto do outro, então, é o signo do infinito. E para Levinas, a subjetividade do outro é indiscernível. Guardem isso, indiscernível. Então, podemos concordar com Emmanuel Levinas a partir de Lúcio Pachter, nessa ideia de infinito? Podemos. Podemos concordar por quê? E é claro que só quem passou pelo curso de especialização vai compreender o que eu vou dizer agora. Nós temos na estrutura de pensamento a ideia de um mapeamento do outro. A estrutura de pensamento não é o outro, é uma aproximação, um mapeamento do outro. Como na geografia, o mapa não é o território, mas é uma ideia do território. Há uma diferença radical. Então, a estrutura de pensamento é um método para me aproximar do infinito do outro, que continua sendo intematizável e indiscernível, também em Lúcio Pachter. Indiscernível no sentido de totalizá-lo num conceito. E aqui concordamos com Emmanuel Levinas na ideia de normal e anormal. Nós não prendemos o outro em tipologias, teorias de personalidade, em psicopatologias, eneatipos, signos no horóscopo, as personalidades a partir de Aristóteles. Todas essas realidades de saberes, todas essas teorias têm os seus valores, nós não vamos excluí-las. Isso não é de Lúcio Pachter. Toda a filosofia clínica nasce de um diálogo, de um exercício belo de alteridade entre medicina e filosofia. E quem acompanha os cursos do Lúcio, os básicos e os avançados, percebe que ele é uma pessoa erudita em diálogos. Ele dialoga com a medicina, com a neurologia, com a psiquiatria. Ele dialoga com a tradição, com a modernidade, com a pós-modernidade. Ele dialoga com várias religiões. Ele dialoga com ideologias de direita, de esquerda, de centro. O Lúcio Pachter é um ser que se estruturou no diálogo. Então, nós não somos uma terapêutica que deixa de dialogar com outras terapêuticas. Não só dialogamos, como
fazemos até parcerias, e muitas vezes o consultório vai exigir a parceria do filósofo clínico com um médico psiquiatra, com um médico dermatologista, com um neurologista. E é muito rico isso, e eu quero evidenciar isso, porque aqui e ali eu encontro colegas nossos que apresentam a filosofia clínica no sentido de colocá-la como que se fosse a terapia por excelência. Nem o Lúcio Pachter tem esse discurso. Nós não somos maiores nem menores, melhores ou piores, somos diferentes. As outras terapêuticas continuam tendo a sua nobreza, a sua beleza, a sua riqueza, e muito a nos ensinar também. Então, o nosso caminho é apenas diferente. E nós não trabalhamos com a ideia de normal e anormal, por quê? Porque nós não somos ambientados na área da saúde. Somos mais próximos, segundo o que está no caderno A, da área da educação. Somos orientadores educacionais, existenciais, terapeutas artesanais. A saúde é um aspecto da existência. Aqui está a beleza. A saúde, ela é presente, ela é considerada, mas como um aspecto num infinito de possibilidades. Então, na estrutura de pensamento, nós vamos ver quais são as maneiras com que a pessoa se estruturou na existência, e teimosamente ela vai existir como uma busca determinante, ou como uma epistemologia, ou como uma semiose através da música, ou uma semiose através da escrita. O outro não tem busca nenhuma, ele deixa a vida levá-lo, como o Zeca Pagodinho. A outra pessoa, ela tem uma axiologia por oposição, a outra pessoa por competição, por hierarquização. Ou seja, depois que a gente vai vendo os tópicos presentes, importantes e determinantes, e fazemos uma autogenia da estrutura de pensamento, e chegamos na singularidade por meio da autogenia, nós tocamos e conversamos com a ideia de infinito em Levinas. Então, chancelamos a ideia de infinito em Levinas pela conversação dos tópicos e submodos em relação com o contexto da base categorial, que é única, é singular. Então, o singular é o irrepetível. Eu penso que um outro modo com que os dois se encontram, Lúcio e Levinas, é que Lúcio conversa com 2.500 anos de filosofia e Levinas faz isso também, e os dois fazem os filósofos dizerem o que eles precisam, de uma forma sutil, elegante e muito fina. É uma filosofia muito fina, muito erudita. É uma grande sutileza dos dois, né? É uma opinião minha. Nós vamos ter em Levinas um filósofo que coloca em evidência o diálogo, a intersubjetividade. E quando eu perguntei para o Lúcio, no Encontro Mineiro de Filosofia Clínica, em 2021, o que era a filosofia clínica? Epistemologia? Terapêutica? Ética? Porque há colegas que divergem, né, nisso. A resposta do Lúcio também concorda com Levinas. Sem a intersubjetividade não temos como saber. Então, nós vamos saber até isso, o que a filosofia clínica será. Para uns vai ser ética, para uns vai ser epistemologia, para uns vai ser terapia, dependendo da intersecção, da intersubjetividade. Nós vamos ter os dois tendo uma dificuldade com a linguagem, Levinas com a linguagem ontológica, né, que classifica o ser, que constitui identidade aos seres. O Lúcio também vai se preocupar com isso, e a gente vai perceber isso mais nos estudos avançados em matemática simbólica, quando a conceituação ela vai ficando para trás e vamos trabalhando mais com caracterizações dos padrões autogênicos verticais, horizontais e as sinonímias, aonde nem temos mais linguagem para expressar estruturas de pensamento
em alto nível de autogenia. Então, ambos levaram a linguagem ao limite dela. O Levinas no campo da ética, o Lúcio no campo sinonímico, tendo em vista o cuidado clínico. E a condição alguns colocam assim, quando o Lúcio Pachter coloca tópicos e submodos, ele também está classificando. Eu discordo dessa afirmação. Porque constatar não significa fechar o outro em uma totalidade. É constatar como ele existe em seu infinito e nunca por uma exatidão, nunca por uma pretensão de prender o outro numa teoria universal e neutra, mas por aproximação, mapear o seu infinito tal e qual se revela a mim, em sua plasticidade, em suas mudanças, em suas possibilidades. Eu penso que essa constatação do outro, da estrutura de pensamento, respeita o modo do outro ser no mundo. Então, os dois colocam a interseção no valor muito grande. Muitas vezes, por melhor que sejam as boas intenções do filósofo clínico, a intersecção não vai ser positiva. Às vezes, entre duas pessoas humanas, a intersecção nem vai ter nome. Muitas vezes ela vai ser indefinida, oscilante. Eu vejo que, especialmente no tópico 14, espacialidade, e no tópico 28, interseção entre estruturas de pensamento, Lúcio Pachter tem muito a receber de Levinas contribuições. O Lúcio, mesmo sendo ele de origem judaica, quando conversa com a gente tem a impressão de que ele é da nossa religião. De tanto que ele é capaz de ir ao mundo do outro, conversar com o outro nos termos do outro, um homem muito capaz de fazer recíproca de inversão. Levinas não concordaria com ir ao mundo do outro. Para Levinas isso é impossível, e Levinas está certo no sentido de que ele pensa apenas na fenomenologia. Fenomenologicamente, eu não tenho como ir ao mundo do outro. Porém, e é por isso que eu digo que Lúcio foi mais longe que Levinas, Lúcio Pachter, na metodologia que nós chamamos carinhosamente de colcha de retalhos, ele conversa com outras escolas filosóficas, como a analítica da linguagem, o estruturalismo, e tantas outras escolas filosóficas, e abre para realidades como intuição, espiritualidade, mística. Eu posso ter percepções do outro sem ser pela via racional, analítica, epistemológica. Então, em Lúcio Pachter, eu posso ter um acesso ao outro por outras ambientações. E eu vou fechar essa interface colocando que os dois também se encontram na palavra responsabilidade. O Levinas, ele traz uma outra significação nessa palavra responsabilidade, herdeiro de suas leituras de Dostoiévski. Somos todos culpados por tudo e todos, e uns mais que os outros, e eu mais que os outros. Podemos atualizar Dostoiévski à luz de Levinas dizendo: somos todos responsáveis por tudo e todos, e eu mais responsável pelos outros. Então, em Levinas, essa responsabilidade é indeclinável, é infinita. Quem acompanha as aulas com Lúcio, as semanas de estudos, os workshops, ele não trabalha muito o termo responsabilidade, mas ele fala em prudência. Mas o sentido com que Lúcio Pachter trabalha o termo prudência tem o sentido de responsabilidade. Tem o sentido de
que eu, na clínica, ou além da clínica, né, muitos levaram a filosofia clínica para além do consultório. A filosofia clínica é presente em hospitais, em escolas, em faculdades. É possível pensarmos a filosofia clínica no mundo diplomático. A filosofia clínica, alguns já estão levando há alguns anos para o mundo corporativo, empresarial. Em filosofia clínica, então, precisamos ter esta prudência, porque diante do outro, tudo aquilo que eu estudei a priori ficará em suspensão provisória. É a epoqué. Esse outro que se apresenta a mim no consultório, ele traz um apelo, termo de Levinas. Não matarás. O rosto do outro traz um apelo. O outro, apenas pela sua presença, me interpela. No consultório, esse outro, ele me interpela com um pedido que nós chamamos de assunto imediato. Somos interpelados no assunto imediato do outro. Em nossa época, muitos vêm por uma dor, por um sofrimento. Mas há aqueles que vêm porque querem tomar uma decisão, porque querem fazer um discernimento, porque querem se conhecer um pouco melhor com a metodologia da filosofia clínica. E esse outro que me interpela e me pede ajuda, nós chamamos amorosamente, eticamente, de partilhante. E aqui também tem uma outra diferença com outras abordagens. Para outras abordagens é o paciente, numa perspectiva de saúde. E há abordagens que chamam o outro de cliente, numa perspectiva mais financeira, econômica, mercadológica. Em filosofia clínica, o outro não é paciente ou cliente, é o partilhante. É aquele que partilha comigo um trecho de sua jornada, o seu caminho. E essa ideia de partilhar, ela abre a noção do entre nós, ela abre a noção da intersecção, que pode ser positiva, pode ser negativa, e às vezes quando é negativa a gente vai encaminhar para um outro colega. Pode acontecer que a pessoa queira a terapia e o filósofo clínico é que não tenha alteridade suficiente para ir além dos seus limites, porque o outro o desconcerta sobremaneira e além. Então, aqui, nós vamos relativizar Emmanuel Levinas e vamos acompanhar Lúcio Pachter. Porque para Levinas, eu não posso ser outro de mim e fazer uma experiência de alteridade comigo próprio. Em filosofia clínica, eu posso fazer recíproca de inversão comigo mesmo? Posso. E eu dou esse testemunho no meu livro, Do Cavalo Marinho ao Beija-Flor. Para mim, parar a vida e fazer terapia, ir para outra cidade e aceitar que eu estava em depressão, síndrome do pânico, ansiedade, burnout. Para mim, na época, eu tinha como um prejuízo que parar para cuidar de mim era sinônimo de egoísmo. E uma experiência muito bonita que esse sofrimento me trouxe foi ressignificar que cuidar de mim não era egoísmo. Cuidar de mim era a experiência, no meu caso, na minha singularidade, de, ficando bem, o meu bem aos outros será ainda melhor. Então, eu posso ser alguém que faz alteridade comigo próprio. E nessa intersecção com o outro, às vezes o outro, ele vai, às vezes não, eu vou universalizar. O outro é aquele que vai trazer sempre algo inédito, original. Ele vai causar em nós aquilo que o professor Will traz sempre nas aulas, um pathos, um espanto, um susto. É a diferença. Alguns até preferem colocar esses pensadores da alteridade como pensadores da diferença, e aqui também a filosofia clínica se destaca como uma filosofia da diferença, podemos dizer assim, uma terapêutica da diferença, e temos metodologia para percebermos a diferença entre o outro e eu.
as minhas medidas não serão padrões para o outro. O óbvio para mim não é padrão. O óbvio para mim, minhas crenças, meus valores ficarão em segundo plano, em suspensão. Não é que eu vou me aniquilar, mas eu vou me suspender para que o outro, no seu fenômeno único, singular, se manifeste ao máximo possível. Então, na metodologia da alteridade de Lúcio Pachter, nós somos convocados a sermos eruditos em ir ao mundo do outro. E aí, a gente precisa trazer a ideia de hospitalidade que é muito cara a ambos pensadores, Levinas e Lúcio Pachter. A hospitalidade, inclusive, é um preceito judaico. Alguns sempre interpretaram o ocorrido em Sodoma e Gomorra como um pecado da homossexualidade. Mas uma exegese mais profunda, mais contemporânea, mais atual, já entende que o grande pecado ocorrido em Sodoma e Gomorra é um pecado da hospitalidade. Eram anjos que não tiveram a devida hospitalidade. Diferente de Abraão, que monta uma tenda para os três anjos, e oferta comida, e oferta o melhor que tem. O outro, em nosso consultório, receberá de nós, e assim é a nossa formação, o melhor de nós. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa atenção. Daí a ideia de agendamento mínimo. Não agendar é impossível, porque agendamos só pelo simples fato de o terapeuta ser homem, mulher, talvez um símbolo do seu consultório, uma tatuagem, um piercing, algo, uma fala. Então, a nossa responsabilidade é de um agendamento mínimo, para que não comprometa a nossa escuta. E nessa hospitalidade, eu hospedo o outro no meu mundo, no meu consultório, no meu tempo, no meu espaço, mas o outro também me hospeda, porque eu vou para lá. Então, eu concordo com o professor Will no seu livro, mas eu vou além. Eu penso que a hospitalidade ela é dupla. E a intersecção acontece nessa dupla hospitalidade. E por que eu trago isso? E trago, citando o que o Lúcio disse numa aula de 2017, no curso avançado, em que ele dizia que, às vezes, o caminho da terapia não será indo ao mundo do outro, por recíproca de inversão. Não tem como ir lá, porque o mundo do outro é um inferno, como o inferno de Dante Alighieri. Às vezes o caminho é trazer o outro para o meu mundo e cuidar dele aqui, no meu mundo como filósofo grego. E eu posso, com a inversão, fazer o bem ao outro. Olha que interessante. Por isso que eu penso que é uma dupla hospitalidade. E eu hospedo o partilhante no consultório, no meu tempo, mas também na energia psíquica, intelectual, de pesquisador, porque eu vou voltar às anotações, vou fazer as anotações dos tópicos, dos submodos. Às vezes eu vou fazer isso de manhã ou na madrugada, ou seja, eu vou vivenciar o desconforto, porque é desconfortável hospedar. Não é romântico, não é sempre uma primavera. Às vezes, e muitas vezes, hospedar o outro que é diferente de mim exige energia, gastos de energia, e às vezes eu vou precisar reconhecer que eu não tenho energia suficiente para cuidar deste partilhante. E às vezes, por amor ao outro, eu vou precisar encaminhá-lo a outro colega. Pode acontecer. Não é, às vezes, pela minha estrutura de pensamento como filósofo clínico, mas pode ser pela categoria circunstância em que eu me encontro. Então, nós não temos como fazer previsões a priori. Será sempre riscos dos dois
polos da intersubjetividade, da intersecção. Então, o nosso trabalho não tem como... A gente não tem como prever, vai ser uma terapia de quantas clínicas. Eu tenho um amigo psicólogo que me disse, eu trabalho sempre com 6 sessões. E eu escutei aquilo e fiquei pensando, como filósofo clínico, como que eu vou já colocar isso? É a cama de Procusto, né? O outro tem que caber no meu tempo, no meu horário, no meu programa, no meu cronograma ou nas minhas teorias. Aí eu vou mutilar o outro. Eu já atendi pessoas que eu fiz um bom trabalho com 2 meses. Com 2 meses eu fiz a colheita de historicidade, dados divisórios, enraizamento, planejamento clínico, chegamos à alta juntos. E tem pessoas que eu acompanhei, a clínica durou 3, 6, 7, 8, 10 meses, 1 ano. Tem gente que está comigo 3, 6 anos, 7 anos. Não tem como a gente prever quanto tempo vai durar a clínica. Então tem o filósofo clínico, o outro partilhante e a intersubjetividade. E além desses 3 elementos, eu colocaria a base categorial. Por que eu só me dei conta disso na pandemia? Porque a experiência do outro como diferença não é apenas o outro como pessoa, é o outro também como tempo, como cultura. Às vezes, eu faço uma experiência de estranhamento com essa geração mais jovem. Não é tudo que eles falam, suas abreviações, suas gírias, que eu consigo abarcar o significado. Exige muitas pesquisas. E olha que eu atendo muitos jovens e adolescentes. Mas eu também faço uma experiência de diferença e de estranhamento com músicas, com filmes, com culturas. A minha alma foi muito marcada pelos anos 80, né? Eu nutro, minhas fontes estão lá, início dos anos 90. Então, eu vivo o tempo todo num dinamismo e num esforço de alteridade também com a base categorial. E eu dizia, talvez a Lúlia, a Sônia, que são colegas de longas datas, o Luiz, já tenham me ouvido falar em algumas aulas, eu nunca vou atender terapia online. Porque, naquele momento, conhecendo a minha estrutura de pensamento, até aquele momento, eu sabia que não era da minha estrutura de pensamento lidar com essa semiose. E eu aguentei meu consultório alugado até o 10º mês. Depois do 10º mês, eu não dei conta e encerrei o meu consultório. Era uma parceria com a minha irmã, que é psicóloga. E hoje, todo o meu atendimento, 100% do meu atendimento é online. E eu me encontro, né, já são mais de 2 anos atendendo online, e eu me encontrei. Não sei se eu consigo hoje voltar às terapias presenciais. Vamos ver aí, né, porque eu ainda me guardo, porque eu sou asmático. E esse cuidado comigo, esse cuidado de você com você mesmo, também é um cuidado também é uma experiência de alteridade. Também tem que ser contemplada aqui nessa questão. Inclusive, esse é o tema do Encontro Nacional esse ano, que vai ser em Bragança Paulista, em novembro. O cuidado do cuidador. E, já chegando perto das considerações mais conclusivas, né, dessa exposição, no livro A Escuta e o Silêncio, o professor Ilgoia, na página 22, diz o seguinte: em busca das raízes mais profundas do sentido alteritário e filosófico da amizade, Lúcio Pachter faz uma valiosa ressalva ética. Aspas. A relação filósofo-partilhante é uma relação essencialmente de amizade.
cabe ao filósofo ter os cuidados de somente aceitar como partilhante alguém que em sua existência ocuparia, de certo modo, um tal lugar. Fecha aspas. Freud jamais concordaria com isso. Muitos psicanalistas, ao escutarem isso, podem se escandalizar. Mas na nossa experiência de consultório, e depois vamos abrir para interlocuções, os colegas que já estão atendendo podem confirmar isso. Nós entramos na vida, na rotina dos nossos partilhantes, afinal vamos caminhar com eles. E essa ideia do partilhante evoca a ideia de caminho, jornada, peregrinação, a vida como uma peregrinação, como uma estrada aonde nós vamos com ele, com ela. Na diferença dela, dele, e acompanhá-lo até que ele volte a caminhar sozinho, sozinha, com autonomia, com mais autenticidade, com melhorias subjetivas suficientes. Pode ocorrer que depois da alta, ela, ele voltem. Tem pessoas que voltam uma vez no mês, tem pessoas que voltam uma vez a cada semestre ou uma vez no ano. Tem gente que some por tempos, depois voltam com outros assuntos imediatos. É tão bacana, gente. Como eu gosto de filme, de cinema, eu partilho com vocês que é como se cada partilhante fosse um filme. E eu vou prestar atenção naquele filme. É um filme policial, é um suspense, é um terror. Alguns vivem dramas, alguns vivem suspenses, alguns são comédias puras, você ri, dá gargalhada. Outros é uma mescla de muitas coisas. Alguns partilhantes são como Forrest Gump. Você escuta tudo aquilo e pensa, será que isso tudo é verdade? Então, tudo do outro é importante. O brinco, o batom, o perfume, o cruzar das pernas, a mão abanando, a perna tremendo, o soluço, o bocejo, o choro, a gargalhada, a piada, até o silêncio. Nós precisamos ser intérpretes, tradutores de silêncios. Traduzir silêncios, traduzir tatuagens, traduzir gírias. Por isso que a terapia em filosofia clínica é uma terapia artesanal. E continuou o professor Will Goya, pensar a alteridade e principalmente praticá-la na esfera da clínica não é tarefa fácil. Então me perdoem os que até aqui romantizaram de uma forma excessiva. A filosofia clínica é uma poesia, mas é uma poesia no chão concreto da vida. E não é da minha vida apenas, é da vida do outro. E é da intersubjetividade. Nesse sentido, é extremamente valiosa a reflexão de Luiz Signatis, quando problematiza filosoficamente sobre as dificuldades de amarmos as diferenças do outro no ato solitário, em um sentido mais social do que psicológico. Parênteses. No YouTube, o canal do professor Will Goya tem um café filosófico com o Luiz Signatis. Se não falhar a minha memória, eu partilho com vocês o link desse debate que ele e o professor Weber, saudoso, querido professor Weber, fizeram com o Luiz Signatis. Sem pretensões de formular receitas, inspirado pela filosofia de Levinas, ele, Lúcio Pachter, procurou especificar as condições éticas, as categorias definidoras do conceito de ajuda ao próximo, quando ancorado na ética da alteridade. De modo assim, talvez possamos transcender o mero senso comum, muitas vezes equivocado, do peculiar esforço subjetivo de boa vontade. Em pleno acordo ao lado do professor Signatis, tomando suas palavras por empréstimo, com aberturas para as adaptações da prática clínica terapêutica, há 4 condições essenciais para a efetivação da alteridade, na solidariedade do ato do desejo do cuidar do outro. Então, 1 é a não indiferença,
E no Café Filosófico ele diz que, na matemática, o sinal de igual não corresponde ao sinal de diferente. Só que na ética, o diferente é o oposto, não do igual, mas da indiferença. Então, se tem uma postura que nós, como filósofos clínicos, devemos honrar e manter, é de jamais sermos indiferentes. Só que isso não é apenas compartilhante. Eu penso que aqui vai o testemunho do filósofo clínico no âmbito da família, no âmbito dos vizinhos, no âmbito do trânsito, no âmbito do coleguismo, do bairro, da internet, a não indiferença. O segundo ponto é a aceitação da diferença. O outro não é apenas um não eu, é outrem. E aí vem a ideia da doação, concessão e espera, e um quarto aspecto, o aprendizado / mudança. Não vou entrar nesses outros aspectos, porque o nosso tempo já está perto de esgotar, mas eu queria dizer, na página 24, o professor Will diz: o amor é algo que não faz sentido para quem não ama. O que ele quer dizer aqui? Que em filosofia clínica, a prática tem igual valor à teoria. E como diz o próprio Levinas em Totalité et Infini, prática e teoria se confundem estrategicamente. E eu vejo que nesse ponto, Levinas e Lúcio Pachter estão em convergência também. Eu vou finalizar com o sentido de escuta radical que a gente aprende na escola do professor Igói, aqui na Casa Francisco de Assis. Na página 112, o professor Will diz assim: nesse livro, busquei responder a uma pergunta básica. Qual praxis clínica e qual metodologia filosófica garantiriam as condições terapêuticas para uma verdadeira escuta radical na efetivação ética da alteridade? A palavra radical aqui tem origem no latim. Radical aqui não é radicalismo, é radicalidade no sentido de profundidade. Radical é raiz. A raiz da árvore, ela é profunda. E quanto mais ela é profunda, mais ela cresce. As árvores mais altas são as que têm raízes mais profundas. Então, a escuta radical é a escuta que é artesanal, atenta, ética, respeitosa, amorosa, com a historicidade do outro. E é nessa profundidade que eu vou fazer os dados divisórios, os enraizamentos. Mas como faz o arqueólogo, o escavador? Sugiro o filme A Escavação, que é baseado em fatos reais, disponível na Netflix. Você tem que ter cuidado na historicidade para não escavar um lugar que pode provocar desmoronamento. Os dados divisórios são auxílios que temos para fazer essas escavações na arqueologia, daquilo que o outro tem como acervo de memórias. Não enraizamos pontos de dor em filosofia clínica, e a nossa escuta é radical para que, quando chegar o momento de falar, como diz o Will Goy, o filósofo clínico, fale como quem soube ouvir. Fale como quem soube escutar o outro. Não há como fazermos a localização das bases categoriais, a estrutura de pensamento e submodos sem o exercício da escuta. E a escuta não é apenas oralidade. Às vezes a semiose do outro, como a nossa colega Lúlia já testemunhou, às vezes o partilhante vai preferir conversar no WhatsApp. Na semiose escrita, eu estou atendendo um engenheiro que ele disse: Cadu, alguns assuntos eu vou te mandar por e-mail, ok?
Eu não me sinto à vontade de falar, ok, é o jeito do outro. Então, é o jeito do outro, é o tempo do outro. E na página 134, o Will diz, nos termos de uma ética da escuta radical, tudo que é diferente, que não se repete, é perfeito na comparação. Perfeição é aquilo cujo melhor é impossível, no pleno grau de sua relatividade. Ou seja, nós vamos ter o momento de intervir, de fazer o planejamento clínico, mas sempre depois de uma pesquisa feita com respeito, com ética, com amorosidade, com amizade. E aí toda a metodologia do Lúcio, exames categoriais, estrutura de pensamento, submodos, respondem àquelas perguntas lá da primeira aula. Onde está o outro? Como está estruturado o outro existencialmente? Como o outro vivencia o seu jeito de ser? Como cuidar do outro? Onde está o outro? Base categorial. Como se estruturou o outro na existência? Estrutura de pensamento. Como o outro vivencia esses conteúdos? Submodos. Como cuidar do outro? Planejamento clínico. É uma arte, por isso é artesanal. Somos cuidadores da existência do outro que é infinito e irrepetível. E eu não posso deixar de registrar, eu não tinha pensado nisso, mas a presença da Lúlia aqui me traz o desejo de dar esse testemunho. Nós, filósofos clínicos, somos também pessoas. Temos limites, temos problemas, temos sonhos, temos cansaços, também choramos, também temos problemas de familiares doentes, também nós precisamos ir ao médico, fazer um check-up, também nós temos problemas financeiros, também nós oscilamos nas circunstâncias da base categorial, sofremos com os desafios políticos e econômicos do nosso país, sofremos com os nossos amigos, também vivemos o luto. Aqui em Goiânia nós temos o Grupo Quimera, onde partilhamos uns com os outros de forma ética, respeitosa, casos clínicos complicados e nossas próprias questões pessoais, às vezes, partilhamos também. Então, podemos ter, nessa experiência do Grupo Quimera, o cuidado de outros cuidadores. Eu não vejo isso em outro lugar. Nunca ouvi falar em algo assim. Então, eu quero terminar essa aula dando esse testemunho de que somos um grupo de cuidadores em que cuidamos de nossos casos clínicos, mas também temos abertura. E essa palavra abertura é muito levinasiana, né? Essa abertura de podermos cuidar uns dos outros. Somos cuidadores do outro, com o outro não se brinca, se não for por respeito, por alteridade, e, em uma última palavra, responsabilidade. Essa é a palavra mais alta da filosofia ética de Emmanuel Levinas, e essa é a palavra mais alta da filosofia clínica de Lúcio Bachter, e é onde estamos todos implicados. O testemunho de que, a partir do consultório, podemos, sim, promover um mundo melhor, mais fraterno, a partir da ética do cuidado. Então, depois dessa exposição, vamos abrir para questões, partilhas, não apenas dúvidas, mas os colegas que já estão em estágio ou atendendo há mais tempo, os colegas que estão estudando, coloquem ideias, experiências, luzes que essas primeiras exposições trouxeram para essa aula de hoje, que fecha, né, esse ciclo do módulo de alteridade do curso de Fundamentação Filosófica. Vou começar, já que meu nome foi citado.
A alteridade é algo que sempre estou refletindo sobre ela, né? No início, quando eu comecei na filosofia clínica, eu comecei as aulas com o Will. Quando eu ouvi o Will falando sobre esse amor, né, da escuta, né, esse ir ao mundo do outro, nos termos do outro, eu ficava me questionando, e se eu encontrar um outro que é tão diferente a mim, e eu tiver que ir ao mundo do outro traindo a mim mesma, né? Como é que isso vai ser? E eu não encontrava respostas até começar a atender, né? Então, é interessante que alguns partilhantes, eles fazem meio que uma entrevista com a gente, né? Outros não. Outros, às vezes, você fica ali mais de ano atendendo ele e ele não sabe absolutamente nada de você, porque realmente aquele momento é o dele, né? Mas alguns partilhantes, eles fazem uma mini entrevista. E só contando a mais recente, ontem eu comecei a atender um partilhante novo. E a primeira pergunta que ela fez para mim foi o seguinte: a filosofia clínica tem a ver com o espiritismo? Né? E eu virei para ela e falei assim: ela terá a ver se fizer sentido para você. Foi assim que eu respondi, né? E aí ela insistiu novamente, né? Ela falou assim: mas por quê que vai ter a ver, se fizer sentido para mim? Você vai falar alguma coisa do espiritismo? Porque eu sou cristã, eu não quero ouvir sobre o espiritismo. E eu virei e falei assim: é porque a filosofia clínica é uma escuta baseada na sua vida, né? Na vida de cada um que vai partilhar ela comigo. Então, para algumas pessoas, às vezes o espiritismo é tudo o que a filosofia tem, para outros não. Então você fique tranquila. Ao te conhecer, eu vou saber o que faz sentido para você. E se o espiritismo não fizer sentido como você já está me falando, você não vai encontrar nenhuma semelhança entre a filosofia clínica, né? Mas isso, sim, sempre acontece, né, de uma forma ou outra. Eu estou falando sobre a questão da religiosidade, mas às vezes acontece, é interessante que eu já atendi pessoas que falaram assim: olha, eu só estou fazendo terapia com você porque esse nome filosofia clínica, eu tenho certeza que você não tem crença nenhuma, você não tem religião, então por isso que eu estou aqui, né? E aí eu fico, né, eu ficava, e olha que sempre quando acontece isso, e é quase todos os atendimentos, né, que acontece uma história ou outra, né, eu estou falando da religião, mas tem a ver com uma história ou outra, e eu ficava pensando, como é que isso funcionará na prática? E para mim ficou simples quando eu entrei na prática. Eu quero o outro, eu quero ajudar o outro, o meu mundo pouco interessa, né, mas o que eu falo para ele, a forma como eu vou ao mundo dele, eu estou sendo sincera. Então, por mais que para ele talvez pareça que eu sou uma pessoa que às vezes, porque eu não tenho filhos, ou então, porque eu tenho filhos, né? Ou então, porque talvez ele entenda, eu não uso aliança, né, constantemente, e aí talvez ele pode achar que eu não sou casada, ou eu estou com aliança, ele acha que eu sou casada. Independente do que ele acha de mim, quando ele afirma algo sobre mim, e aquilo é confortável para ele, eu sinto que eu o alcancei. E aí eu sinto que o meu mundo não fez diferença ali. Mas quando eu vejo, e aí você voltou a falar, né, que o outro tem que ser nosso amigo, tem que existir essa relação de amizade, aí é algo que eu ainda me questiono, porque há partilhantes que não conseguiriam enxergar a Lúlia fora da filosofia clínica, fora do consultório, né? Não conseguiriam. Já outros não, né? Outros, às vezes, eu partilho questões minhas, porque para ele eu sei que vai fazer sentido, para ele eu sei que vai gerar conexão, né? Agora outros não. Então esse talvez
se me encontrasse fora, né, do consultório, talvez se me encontrasse numa vivência, numa experiência minha, onde que aquele ideal, aquela imagem que faz de mim, né, ele entraria em contradição, né, ou seria até o oposto, ele tenho certeza que se afastaria de mim. Então não teria relação de amizade. Aí, nesse ponto, nem todos os partilhantes poderiam ser nossos amigos, mas a amizade pode ser por um caminho apenas. Eu talvez possa ser amiga dele. Ele não será meu, mas eu serei dele. Né? Então, a filosofia clínica, quando a gente vivencia isso, seja, porque às vezes tem colegas, né, Cadu, que não vão clinicar, mas dentro das suas próprias profissões, eles estão ali vivenciando a filosofia clínica, né? E dentro da vivência a gente vai vendo o tanto que é rica isso, né? Uma vez numa aula do Will, ele virou para a sala, e falou assim: olha, não podemos ser filósofos clínicos apenas no consultório. Temos que ser filósofos clínicos em toda a nossa caminhada. Eu achei isso, assim, muito forte. Eu falei, como é que eu vou conseguir, né? Será que então eu não posso ficar brava? Eu não posso discordar do outro? Eu não posso, talvez, me colocar ali, na verdade, em ênfase e deixar o outro no secundário? Mas é justamente essa troca, né? É mesmo quando você se coloca em ênfase ali, você entender que a filosofia clínica, ela está quando você olha para você mesmo. Né? Quando você se prioriza ali, mesmo que essa prioridade até seja egoísmo, até não seja nem a questão, igual você falou, Cadu, de eu estar bem para estar bem para o outro. Pode até ser que isso não exista, né? E exista apenas para mim. Mas eu também existo. Né? Uma vez eu trabalhei tanto esse outro, especificamente numa clínica, e eu falava para essa pessoa, falava assim, enxergue o outro. E aí ela falava, mas eu enxergo. Eu falava, não, enxergue você como outro. Você só vai conseguir entender o que acontece com você, você só vai conseguir sair, vamos dizer assim, dessa dor existencial quando você também fizer parte do outro, quando você for o outro. Né? E, então, essas trocas, né, eu acho que o Lúcio não é desse mundo, de verdade. A próxima vez que eu ficar perto do Lúcio, eu vou ver se eu consigo dar uma apertadinha nele para ver se minha mão não vaza nele, sabe? Porque a filosofia clínica, eu sou apaixonada, né, pela filosofia clínica. Eu acho que ela traz uma possibilidade de não esgotamento. O próprio Lúcio fala isso, né? Quando ele dá ali um conceito de alguma coisa, ele fala, isso é o que temos hoje. Não significa que parou por aí. Né? A filosofia clínica é o que apresenta, hoje ela está assim, mas espera aí, vai se modificar, vai se acrescentar. Né? E é isso que a filosofia clínica, então ela está sempre dinâmica. Né? Então nós também estamos dinâmicos, né? Nós também não estamos ali presos. Mas como não se apaixonar por isso? Aí eu não consigo fazer alteridade. Tô brincando, consigo sim, mas é incrível, né? É incrível. E o grupo Quimera, ele é um grupo que cuida da gente a ponto de que nós não nos sentimos diminuídos, né? Assim, a gente quando partilha algo, às vezes a gente vira um para o outro e fala, olha, eu não dou conta, não tenho noção, não sei nem para onde que eu vou. Aí vem um colega e fala assim, calma, vai por esse lado aqui, esse lado dá certo. Aí o outro, olha, talvez por aquele lado também dê certo. Aí você fala, nossa, como é que eu não vi isso antes? Tanto que é bom partilhar, né? Tanto que é bom virar e falar, eu não sei, me ajuda.
é uma delícia. Mas era isso que eu queria falar. Eu vou comentar só um pouquinho o que a Lúlia falou, porque são muitas coisas muito ricas, né? Eu acho que o grande desafio é que somos de uma base categorial fechada em bolhas individualistas e muitas vezes isso, o que você falou primeiro, né, em relação aos partilhantes, eles querem ver o igual. Há uma tendência da nossa época, que eu não estou falando de singularidade, mas da nossa época, da nossa sociedade. As pessoas querem ver semelhanças, né, no esporte, no time de futebol, na religião, na ideologia política, e as bolhas, elas vão se fechando aí, como diria Bauman e tantos outros pensadores, ver além da bolha. Então, eles querem encontrar terapeutas também que conversem com as bolhas delas. E a filosofia clínica também é um exercício de alteridade das bolhas que o filósofo clínico participa para enxergar as outras bolhas, né, outras culturas. Lúlia, eu também tive dificuldade com essa questão da amizade e eu fiz o mesmo processo que você. Eu resolvi entendendo que há níveis de amizade e que essa fala do Lúcio tem a ver com o papel existencial do filósofo, né? É ele que vai considerar o outro como um amigo. Mas talvez não seja o amigo no sentido de alguém que eu dê acesso às minhas intimidades, né, à minha profundidade, mas num nível de amizade. Um nível de amizade num vínculo de cuidado. Pode ocorrer, eu vejo que, inclusive, alguns colegas ficaram muito amigos de seus partilhantes e teceram amizades aí por anos, décadas, né? E alguns partilhantes do Lúcio se tornaram professores e parceiros dele. Depois ele se tornou partilhante de seus partilhantes. Pode ocorrer também, né? O partilhante se tornou filósofo clínico em algum momento. E o Lúcio fez terapia com alguém que um dia foi seu partilhante. É muito bacana isso, né? Às vezes, nós somos cuidados por quem nós cuidamos um dia. E eu concluo essas considerações da Lúlia dizendo assim, o que eu falei, né, de estar bem para fazer o bem, foi naquele momento, naquela circunstância. Hoje eu faço experiências em alguns momentos de quando eu não tenho alteridade suficiente para atender alguém, ou eu adio, ou remarco, né, a terapia, mas já ocorreu de eu não estar bem, ou fisicamente, ou emocionalmente, uma notícia que me abalou, e atender, e a interseção com o outro trouxe uma melhoria existencial para mim como cuidador, como terapeuta. Já ocorreu isso algumas vezes. E tem sido bacana. Ou seja, não tem como a gente prever, não tem como eu prever a priori como se dá. Vamos abrir. Outros colegas querem colaborar com questões, partilhas? Professor, o que me chamou, claro, no curso inteiro, né, sobre Levinas, muitas questões me chamaram a atenção. Agora, essa, não sei se é percepção só minha, né, dessa pegada dele aí com a história, com a Bíblia, com ele falou no início, né, que você falou no início, que ele tinha a Bíblia como a história do homem, né, contava, eu entendi isso, que ele na Bíblia contava a história da humanidade, tinha muitas coisas contando como é a vida da humanidade. Entendi isso, né? E hoje, a hora que trouxe a questão da intercessão, né, que foi o que mais me chamou a atenção, me lembrei como é difícil para a pessoa que está atendendo o outro falar não, e com essa tranquilidade assim, de chegar, perceber que não tem alteridade para atender o outro e fazer isso rotineiramente, que eu acho que isso é a prática que ficou institucionalizada
que eu tenho que atender o outro de qualquer forma. Então, aí no finalzinho, esse exemplo do Sodoma e Gomorra, que tem essa questão de... me trouxe a ideia também do pecado de você não conseguir receber o anjo que veio, né? A hospitalidade que chegou no seu consultório. Estou dizendo isso porque na intercessão me ficou muito presente quantas vezes, em várias situações, a pessoa não fala, olha, vou atender 10, 20, 30 clientes, porque eu tenho que atender. Né? Não na filosofia clínica, estou dizendo em outras áreas, né? Na medicina, na minha área que eu fui fisioterapeuta, em outras áreas da saúde, na própria psiquiatria, em qualquer situação que não existe isso. Aí, nesse finalzinho aí, eu falei assim, olha, realmente é uma situação que não vai dar certo. Vai vir um pecado aí, no sentido de errar o alvo, né? De como que eu vou errar no meio do caminho aí, às vezes, porque eu não consigo chegar e receber o outro que chegou para mim e não sei nem falar não, vou atender de qualquer forma. E aí não existe intercessão, né? Fica aquela situação de que o profissional atende, profissional mesmo, no nome profissional, e o outro fica lá como o paciente. E isso não é só na área da saúde, como eu já vivenciei em alguns processos terapêuticos. Foi muito presente, não falando que a filosofia clínica, como trouxe aí, é o único caminho, é o melhor, não é isso, como o Lúcio fala, existem vários outros que podem ser melhores, mas a teoria é muito forte, então ela não te deixa aproximar, muitas vezes, até da gente própria no processo de autoconhecimento. Comigo aconteceu isso em vários processos que eu fiz de terapia. Miriam, eu te agradeço muito, porque você toca questões delicadas que são necessárias, né, a gente colocar luz sobre elas. Eu atendo psicólogos, psicólogas em terapia. E há um desconforto muito grande dos que atendem pelo SUS, por exemplo, que precisam fazer planilhas e o que o sistema espera deles é quantidade, não é qualidade. Então, eles precisam fazer relatórios registrando um número muito grande de pacientes atendidos. Então, imagina uma pessoa que está em depressão, que está em crise existencial, e tantas outras possibilidades, ser atendida uma vez ao mês por 30 minutos. Como que cabe um atendimento no nosso serviço público? E aqui eu faço essa crítica, mas é uma crítica, como diria o Lúcio, é a crítica de quem ama, né? Então, muitos colegas psicólogos abandonam o serviço na rede pública porque se veem muito reduzidos, não se veem respeitados, nem o paciente, né, já que estamos falando de uma outra área. E alguns preferem não atender mais e se desvinculam do serviço público. É uma dor sistêmica, estrutural, que precisamos rever como sociedade. Aonde está, baseado em que eu vou chancelar a ideia de que o outro, sendo atendido meia hora, uma vez no mês, ele vai encontrar melhorias subjetivas. Então, são questões que você traz e que nos fazem pensar esses desafios que são gigantescos, gigantescos. A filosofia clínica, ela não é um caminho para todos. Porque o nosso trabalho é artesanal, exige pesquisa, exige atenção, e muitas vezes vamos ter partilhantes que querem respostas imediatas, soluções imediatas. E a nossa época é marcada pelo imediatismo. O poder do agora, né? O aqui e agora.
Então, nós somos filhos de uma tecnocracia. Apertamos botões, passamos o produto no scanner, subimos o elevador, trancamos o carro no controle, e agora com Alexa, algoritmos do Google, tudo é muito rápido. De repente, a pessoa chega no consultório e ela quer também resolver as questões de forma rápida, como se a alma humana tivesse um ou vários botões para, bom, aperta esse botão, resolva a mágoa, aperta esse botão ou toma essa pílula. E, como dizem, né, alguns psiquiatras que têm essa abertura a relativizar a questão da medicamentalização. Nós somos uma época, e o Brasil é um dos países que mais fazem a automedicação, naquela crença de que o remédio vai resolver. Na verdade, muitos remédios não vão resolver nada, vão aliviar sintomas. Também temos essa questão em filosofia clínica para considerar. E nem todas as pessoas vão querer viver o processo. O humano está exatamente em encontrar processos. Nessa semana de estudos que tivemos agora, 2 semanas atrás, em Florianópolis, o Lúcio fez essa distinção entre o técnico e o humanista. E ele disse bem claramente que nós, filósofos clínicos, somos humanistas. Somos humanos cuidando de humanos. E já sou eu interpretando o que ele disse. Então, não somos meramente técnicos, né, a resolver mecanicamente problemas que as pessoas trazem. E num tempo que corresponda às expectativas delas. Muitas vezes o caminho vai ser frustrante e decepcionante. Mas se ela estiver disposta a viver o processo da metodologia, nós temos muito a contribuir. A questão vai ser do lado de lá, no outro polo da intersubjetividade. Será que o outro estará disposto a viver um processo em que ele não sabe quanto tempo se dará esse mesmo processo para que ele alcance melhorias? Né? Então, eu agradeço, Miriam, as suas questões. A Elaine traz também outras questões. Pode falar, Elaine. Olá, pessoal. Saudade da aula de sexta, que eu não estava conseguindo participar, né? Mas acho que agora eu encontrei uma solução que vai permitir que eu possa estar presente nas aulas. Que bom! É um momento sempre feliz para mim, né? Essa troca, essa partilha, né? Que esse encontro, na verdade. Então, eu vou seguindo ali na trilha da Lúlia. A Miriam também trouxe um pouco do que eu quero colocar, que continua inquieto em mim. E eu vou pegar a fala da Lúlia, que ela comentou que o Will, em uma aula, havia feito a afirmação de que nós não devemos ser filósofos clínicos só nos consultórios, né? Mas também na nossa caminhada. Então, a minha questão vai por aí. Porque no consultório é um momento suspenso, né? Ali nós estamos numa relação compartilhante, onde nós não temos uma vida cotidiana com aquela pessoa, né? Então, de certa forma, nos colocar nesse lugar da alteridade para acolher, ela pressupõe uma suspensão nossa, mas que não cobrará de nós uma relação com essa pessoa no sentido de convivência, né? E a minha questão vai mais nesse viés prático mesmo, porque antes de pensar numa clínica, antes de pensar em ser uma filósofa que vou acolher pessoas, eu procuro viver não só a filosofia clínica, mas primeiro, desde quando eu me formei em filosofia, eu procuro viver a filosofia no meu dia a dia. E quando eu fiz a formação em filosofia clínica, eu procurei, coincidentemente, Cadu Levinas foi um filósofo que eu tive uma grande empatia, uma grande identificação, né? Principalmente quando eu conheci a coisa da epifania, aquilo é como se eu tivesse encontrado alguém que falava aquilo que eu buscava, né? Então, assim, é uma coisa que eu procuro viver enquanto prática da minha vida, enquanto identidade do meu ser.
Mas a vida cotidiana, como a Miriam trouxe, nos coloca algumas questões práticas, reais, né? E nessas questões reais, eu fico me perguntando, numa relação, quando nós estamos com o outro, o eu e o outro. Então, por exemplo, eu mãe, eu filho, eu esposa, o marido, né? Então, assim, eu amiga e fulano amigo. Nessas relações, muitas vezes, esse lugar de acolher o outro na sua diferença me coloca um desafio de que é como se eu não tivesse o direito de não acolhê-lo. Porque como eu tenho como base, como eu tenho como instrução, como eu tenho como busca, como eu tenho como pressuposto esse movimento de me sentir responsável pelo outro, e eu lembro que quando eu entrei na filosofia, eu falei para o meu professor que eu queria fazer meu trabalho final em Saint-Exupéry, baseado na fala que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E isso criou um nó existencial dentro de mim, porque é como se eu nunca, toda vez que eu preciso, como você comentou, não sou possível de atender, é como se houvesse uma limitação minha e eu estivesse em falta com a alteridade, na capacidade de acolher o outro por algum processo interno meu, Deus está julgando ele, por um processo de ego meu. Então, eu trago isso para mim como uma inabilidade minha em fazer o movimento da alteridade. Isso é um nó dentro de mim. E eu estou trazendo agora para reflexão, né? Porque quando a Miriam coloca e a Lúlia, né, colocou como isso, como é que eu vou conviver compartilhando sem que isso não me negue uma parte de quem eu sou, eu ainda não consegui dissolver. É como se, de certa forma, pelas capacidades que eu tenho, e aí eu só estou falando de habilidades, de perceber determinadas coisas, de fazer leituras, é como se eu nunca tivesse o direito de recuar, porque, como você mesmo colocou, somos cuidadores da existência do outro. Então, é como se essa minha responsabilidade por ter essa capacidade que não é minha no sentido da minha própria busca, mas que está em mim como algo além de mim mesma, me cobrasse a responsabilidade de não poder abandonar, de não poder deixar. Isso é um verdadeiro dilema dentro de mim que eu ainda não consegui resolver. Era isso que eu queria trazer para a gente pensar juntos, na verdade, né? Elaine Evelyn, adoro o seu nome, acho tão bonito. Eu agradeço a sua questão e eu acho muito interessante porque você traz Exupéry no momento em que eu venho pensando em Exupéry, eu venho conversando dentro de mim, ele com Levinas e Lúcio Parker. Vamos distinguir as coisas. Eu penso que, pelo pouquinho que eu vi de você, vou tentar ajudar do seu modo, distinguindo as coisas. O que Levinas pensa na ética da responsabilidade nem sempre é o que o Lúcio Parker pensa na ética da filosofia clínica. Então, como filósofos clínicos, acompanhando a terapia parkeriana, nós vamos acompanhar Levinas em alguns aspectos, não em todos. Então, por isso que eu disse, Levinas foi longe, mas, ao meu ver, Lúcio Parker foi ainda mais longe que Levinas. Por quê? Porque essa responsabilidade, um outro modo que o ser, isso é assim para Levinas. Isso será assim para alguns, mas não para todos. Alguns vão se aproximar desse modelo. Alguns filósofos, ao longo de 2.500 anos, desde a filosofia grega, os pré-socráticos, pensaram o que viviam e viviam o que pensavam. Mas muitos outros, na modernidade, pensavam uma coisa e viviam outra coisa. Rompendo o que eu penso, o que eu escrevo, não é o que eu vivo.
há esse dilema em Heidegger, por exemplo, que é considerado por muitos o filósofo mais importante do século XX, no entanto, ele se filiou ao partido nazista. Então, muitos, para estudarem Heidegger, têm que distinguir a obra dele, escrita, o pensamento dele, a sua filosofia, da sua vida. E se não fizerem isso, não conseguem estudar Heidegger. E o próprio Levinas, que foi aluno de Heidegger, ele escreveu toda a sua obra dele no arco de 70 anos, sem esquecer o que fez Heidegger, mas também sem desconsiderar a grandeza de sua filosofia. Fazendo essa distinção, como é que a gente pode considerar o que você traz a partir de Lúcio Pachter? Bom, amanhã, inclusive, na aula, nós vamos estudar papel existencial. Papel existencial é exatamente o vínculo que eu tenho em relação ao outro. Aí você trouxe eu como mãe, eu como filha, eu como esposa, eu como amiga. É o papel existencial, ou seja, quem eu sou na relação. E, às vezes, isso em filosofia clínica, o vínculo vai pedir que você não seja filósofa clínica, mas apenas a filha, apenas a amiga. Eu vivi isso essa semana. A minha irmã me falou uma coisa, eu respondi a questão dela e ela disse, eu não quero um terapeuta, eu quero o meu irmão. E eu disse, queria eu estar falando como terapeuta, estou falando aqui como seu irmão. Eu estou me desnudando, né? Inclusive, com a minha família, eu não consigo ter a sobriedade de um filósofo clínico. Eu sou só um Cadu, o filho, o irmão, entende? Então, é o papel existencial. E, muitas vezes, eu acho que aqui está o âmago da sua questão e aquilo que Exupéry traz. Muitas vezes, até por alteridade, por respeito ao outro, o melhor caminho é que eu me afaste dele. Por amor a ele e visando o bem dele, o melhor caminho de alteridade é que eu me afaste. Porque a intersecção, muitas vezes, traz faíscas, traz choques, traz vulnerabilidades, suscetibilidades, e às vezes a nossa própria presença, apenas estarmos presentes, incomoda, desagrada. Às vezes o melhor caminho é a gente se recolher, por respeito ao outro, e isso é em Lúcio Pachter. Algumas vezes o caminho da hospitalidade vai corresponder ao afastamento, vai corresponder a me distanciar. Não sabemos, a priori, como teremos uma resposta. Para uns, a hospitalidade vai ser a melhor possível, a amizade, o trato. E, às vezes, a alteridade ela vai se valer por esse caminho da distância, do afastamento. Traz uma consolação isso, né? Até um alívio, às vezes. É como a Lúlia falou, Lúcio Pachter, ele estabeleceu uma metodologia inesgotável. E não é só sobre o outro, é sobre a relação com o outro também, né? Que é a intersecção. E, às vezes, eu tenho a melhor das boas intenções, mas eu preciso reconhecer o limite. E quando a intersecção, ela me pede, me faz discernir que o melhor caminho é que eu não me aproxime. Alguém gostaria de comentar sobre isso ou trazer outras questões? Ou vivências, né? Cadu, eu fico pensando muito, assim, estudamos o Levinas com você aí, em 6 aulas, estudamos a obra. Uma coisa que me espanta muito é assim, quanto é difícil ler o Levinas, entender, mesmo com os vídeos que você passou, mesmo com as aulas, né? E o quanto o método, a teoria de Lúcio, a autoridade
pelo método da filosofia clínica está impactando em nossas vidas, sabe? Com todo respeito, assim, a Levinas, eu acho que é incrível o poder que essa autoridade voltada para o outro no ambiente clínico, o impacto mais prático que isso causa, saindo um pouco da discussão filosófica mais pura, que eu acho tão teórica, acho que esse impacto, a diferença que causa nas nossas vidas, isso me chama muita atenção também, né? Eu sei que Levinas é estudado, é respeitado, influencia muita gente pelo mundo todo aí, a alteridade cada vez mais presente, como tudo que você falou para nós, mas esse impacto que a autoridade do método do Lúcio traz, pelo menos para nós, né, para os nossos parceiros, é um negócio que impressiona muito. Hein? Luiz, é isso mesmo. Por isso que eu falei que Levinas foi muito longe em relação a outros filósofos, a outros pensadores da diferença, pensadores da alteridade. Mas o Lúcio, nós temos o privilégio, inclusive, de tê-lo vivo, de convivermos com ele. Ao meu ver, Lúcio foi mais sofisticado, nos deu mais mapeamento e continua nos atualizando, né, na metodologia, que ainda está em aberto, embora bem já fundamentada, mas não apenas com Levinas. Nós não totalizamos nenhum filósofo. Por mais que Levinas contribua, nós não fechamos com ele. Nem Buber, nem Heidegger, nem Spinoza, nem Henri Bergson, ou Schopenhauer, ou Protágoras, ou Sócrates. Por mais que os filósofos gregos sejam brilhantes e contribuam muito, o que Lúcio faz? Ele, de modo muito fino e elegante, ele costura uma colcha de retalhos onde todos os filósofos contribuem, mas contribuem como inspiração para a clínica. Mas nenhuma escola, nenhum filósofo está 100% presente na filosofia clínica. Inclusive, escolas antagônicas conversam em vista da clínica. Eu conheci Emmanuel Levinas não na minha graduação, há 20 anos atrás. Eu ouvi uma frase muito solta numa aula de filosofia contemporânea de um professor italiano, o professor Giorgio. Ele comentou de um filósofo que estava elaborando a ideia da verdade como infinito. E eu só registrei aquela frase. Então, foi já no âmbito da filosofia clínica que eu conheci realmente Emmanuel Levinas. Fiz um curso com a professora Glaucia Titanegro, né, com quem você está estudando sobre Giorgio Agamben, né? E aquelas aulas me impactaram de tal modo que eu quis aprofundar, né? E aí eu descobri que tinha uma professora doutora em Emmanuel Levinas aqui na Universidade Federal de Goiás. E foi por causa da filosofia clínica que eu aprofundei os meus estudos em Levinas. Mas muitas coisas nós não podemos fechar com ele. E essa questão que a colega acabou de trazer, ela reflete isso. Muitas pessoas vão ter horror em abraçar isso que o Pequeno Príncipe traz, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tem pessoas que vão olhar para essa frase, e eu conheço pessoas assim, né? Inclusive tem um famoso, só não quero citá-lo, mas ele diz, é uma pessoa que tem muitos seguidores na internet, inclusive shows, e essa pessoa critica essa frase, porque as pessoas gostam de mim, eu vou ser responsável por elas, né? Então, até que ponto vai essa responsabilidade levinasiana? Eu fecho a questão no seguinte: Levinas, ele pode inspirar os direitos humanos, os debates, a academia, mesmo a clínica, no ambiente terapêutico, que é o que nós fazemos. Mas inspirar é uma utopia que pode fecundar muito,
o nosso trabalho como pensadores, o nosso trabalho como cidadãos, o nosso trabalho como terapeutas. Mas nós acompanhamos Lúcio Pachter na sua metodologia de mapear e cuidar do outro ao modo do outro. Então, concordo com você. Gente, quantas considerações ricas, hein? Se ninguém mais tem alguma ilustração, podemos ficar por aqui. Eu vou agradecer. Agradecer esse percurso dentro do curso sobre a alteridade em Lúcio, e hoje nosso foco no querido Lúcio Pachter, né? Ele que é um exemplo de dedicação constante, dorme pouco, viaja muito, estuda muito, está sempre se atualizando para nos atualizar e ofertar o melhor de si para que juntos possamos ofertar para o mundo o melhor de nós, como filósofos clínicos, como pesquisadores e como terapeutas. Gratidão, pessoal. Gratidão, Cadu, por as aulas todas, viu? Nossa, deu para a gente entender muito mais a obra do seu auxílio, viu? Gratidão mesmo. Eu agradeço muito, né? Francisco também tá, porque foi uma experiência fantástica, viu? Principalmente essa forma de dar aula que para mim foi muito legal. Achei que deu para entender assim, a facilidade que a gente estava conversando, a facilidade que você tem de traduzir para a gente a ideia do filósofo, que seja o Levinas ou o Lúcio, que são, se a gente pega para ler, não é fácil. O Lúcio Pachter também ler o que ele escreve não é fácil, né? E assim, você consegue ter uma capacidade de fazer e trazer a ideia com muita clareza. Eu agradeço muito, viu? Foi ótimo. Excelente. Suemar, meu amigo, o seu fone está desligado. Tem que ligar. Parabéns, está aqui. Agora está ouvindo aí? Agora sim. Cara, como a Miriam falou aí, é muito importante essa interpretação, essa tradução que você coloca para nós. Fica muito mais compreensível, porque eu me sinto muito leigo, né, no geral. Mas até a sua citação hoje sobre o primeiro encontro lá com Levinas, né, às vezes para nós também aqui, a certa citação que você coloca aí, é como se fosse aquele momento que você teve lá. A curiosidade, a descoberta, né? E para mim está sendo assim de extremo valor, porque no meu trabalho eu encontro pessoas assim com situações muito, muito delicadas. Hoje mesmo eu tive uma cliente que ela não sabia fazer mais nada a não ser chorar. E o que eu estou aprendendo aqui com você, Cadu, me fortalece muito para ter um pouco mais de estrutura para acolher essas pessoas, mesmo no meu momento de trabalho. A Miriam citou algumas coisas aí que, às vezes, ela não está falando diretamente num consultório, num atendimento clínico, mas, igual a Lúlia falou também, o próprio Will, né, a gente está indo de encontro com essa transcendência da filosofia clínica em todos os momentos que a gente vive, né? E hoje eu tive que usar parte do que eu aprendi com você aqui já, e foi de grande valor, e eu exigi da minha cliente hoje que ela falasse para mim assim, o que você está sentindo agora? Do momento que você entrou aqui, que ela não conseguia falar, ela só chorava. Ela só chorava. Aí ela falou assim, como que você está sentindo agora? Porque ela ficou mais de 6 horas dentro da minha empresa, né? Para quem não sabe, eu tenho um salão de beleza, eu estou estabelecido há mais de 22 anos no mesmo local, e hoje
está sendo uma coisa de grande valor para mim, até por prazer de estar exercendo a minha atividade, que, como eu tenho 32 anos de profissão, eu já estava pensando em parar, interromper. Mas, com o encontro aqui da filosofia clínica, o Will, o Cadu, eu vejo que eu vou ter que ir mais além, vou ter que continuar lá. Porque as pessoas precisam. Eu acho que a gente não pode estar aqui parado com esse conhecimento para poder fazer com que as pessoas tenham um toque do que a gente aprende aqui e aplica nas pessoas. Deus abençoe muito você, Cadu. Muita luz para você. Eu tenho um desejo muito grande de tomar um café com vocês, tomar um café com o Cadu, né? Lúcio Pac nem se fala, né? Meu Deus, o Lúcio Pac tem que tomar uma garrafa de chá com ele. Como é bom saber a existência dessas pessoas. Como é importante ser útil para valer a pena. Que bom. Vou torcer para que a pandemia acabe de vez, para que ele volte a fazer os workshops que fazia por aqui com frequência até. Cadu, quando tiver oportunidade, não esquece de mim. Me leva na sua mochila. Faz qualquer coisa. Lembra de mim, que eu tenho um desejo muito, muito, muito grande de ter um olhar, pelo menos, dele. Né? Eu quero que você lembre de mim. Fique antenado aí aos nossos grupos, que a gente está sempre postando aí os encontros. Vamos caminhar juntos. Obrigado pelas palavras, pessoal. Obrigado. Serena noite para vocês, bom descanso. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. E até a próxima aula.